O empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Segunda-feira agitada no Verdão, família Palmeiras. Bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. A preparação para o jogo contra o Chelsea já começou e as últimas notícias direto dos Estados Unidos aí. Lembrando que eu vou deixar os créditos na descrição do vídeo, ESPN Brasil, G4 Web Sport e também o canal do Nicola. Beleza, turma? Fica até o final do vídeo, vamos dar uma conferida nas últimas informações, as novidades na escalação do Verdão. Vamos embora pro vídeo. A gente começa falando sobre o Alviverde. Olha, gente, a vida é uma loucura. Das noites de pagode na Vila Madalena, só quem estava presente sabe do que eu estou dizendo, ao nosso telão do Sport Center. Thiago Damaral, não entre em detalhes, por favor. Vamos com informações. Parabéns, meu amigo, bem-vindo aqui ao Sport Center. Uma honra estar falando com você. Você já me quebra logo na hora de entrar no ar, Mariana. Nossa Senhora, muito prazer estar falando contigo. Um abraço também para Jailson e Breiler. Estou direto aqui do Hall da Independência, na Filadélfia. Atrás de mim está o Sino da Liberdade. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque dia 4 de julho é dia da independência nos Estados Unidos. Nós estamos na Filadélfia, uma cidade onde foi assinada a independência dos Estados Unidos. E no dia 4 de julho, na Filadélfia, o Palmeiras entrará em campo contra o Chelsea no Lincoln Financial Field para fazer as quartas de final do Mundial de Clubes. O clube volta à sua preparação hoje, no último domingo, folga para o elenco, mais do que merecida depois da classificação contra o Botafogo. Puderam curtir a Filadélfia, a calorosa Filadélfia, bastante calor por aqui. E agora, hoje, às 4 da tarde aqui da Filadélfia, 5 da tarde do Brasil, voltam a treinar no CT dos Eagles. Filadélfia essa semana será a casa do Palmeiras e os torcedores já estão com as superstições também, porque antes estavam em Greensboro, Green verde, e agora estão no CT dos Eagles, que é um clube verde, a cidade praticamente toda verde. Então os torcedores estão falando, tá tudo verde já é um bom presságio pra gente. O que não é um bom presságio são os desfalques palmeirenses para a partida contra o Chelsea. Além do Murilo, que já estava lesionado e não pôde jogar contra o Botafogo, a equipe de Abel Ferreira perdeu também o Gustavo Gomes e o Piquerez, ambos por suspensão, não poderão entrar em campo. Fica agora a dúvida de quem entrará em seus lugares, se haverá uma mudança de esquema, 3 zagueiros. Muito se discute sobre isso. A partir de hoje, essas coisas, esses mistérios começarão a ser resolvidos. Para também quem está em dúvida, o fã de esporte que está em dúvida, o Gustavo Gomes tomou o segundo amarelo e foi suspenso no primeiro tempo da partida, mas na prorrogação tomou um segundo amarelo no jogo e acabou expulso. Muitos estavam preocupados se em uma eventual semifinal ele já teria uma outra punição por conta desse cartão vermelho. Podem ficar tranquilos, ele não está suspenso. Caso o Palmeiras avance para a semifinal, Gustavo Gomes estará à disposição do técnico Abel Ferreira, mas entra suspenso. Essa foi a apuração do nosso Antônio Chamorro, já está lá no site espn.com.br. E enquanto isso eu volto aí para os estúdios. Aqui tá bastante calor, aí tá com certeza muito mais tranquilo, muito mais suave. Aqui eu tô suando já, que tá complicado esse sol da Filadélfia, tá? Mas é um problema crônico desse time, né? Que tem dificuldade de matar, fazer gol, enfim. Tem sido uma dificuldade do time, mas o Palmeiras foi bem, jogou bem. O Botafogo facilitou bastante, dando os lados de campo para o Palmeiras, que é onde o Palmeiras se sente bem mais à vontade para jogar. A estratégia do Renato de fazer isso proporcionou ao Palmeiras boas oportunidades, né? A gente está vendo aí algumas, né? Retomada na bola no campo de ataque, o Botafogo completamente preso lá atrás, com dificuldade para sair. Acho que foi uma boa atuação e assim, a gente continua olhando para o Palmeiras, né, sem saber quem vai jogar contra o Chelsea. Né? A gente não sabe do meio para frente, a gente não sabe do meio para trás, a gente já sabe, né? Mas do meio para frente a gente continua sem saber, porque o Abel tem mexido bastante na equipe, né, trabalhando com a estratégia do adversário. Mas o jogo foi um bom jogo e, cara, do ponto de vista do Palmeiras, avançar era obrigatório. Né? Nada contra o Botafogo, mas por ser um time brasileiro, por ter os últimos jogos o Botafogo vencido o Palmeiras com justiça, e acho que era um confronto que o Palmeiras tinha obrigação de passar, e agora ele cumpriu a missão dele no Campeonato Mundial, está nas quartas de final,
Provavelmente vai ser o único brasileiro a chegar nas quartas de final. Vai enfrentar um jogo duríssimo contra o Chelsea. Não está morto, mas está longe de ter algum protagonismo ou favoritismo para jogar contra o Chelsea. E a gente talvez pudesse discutir o que aconteceu com o Paulinho, né? Se é uma questão do organismo dele, se o Palmeiras já sabia, estou lendo agora na nossa palestra que os exames pré-operatórios dele já foram feitos antes do embarque dele para o Mundial. O procedimento cirúrgico que será feito é mais simples, é uma raspagem. Tem que ver o que está acontecendo com a canela do jogador, o organismo do jogador, para ele sentir dor ainda. Mas eu acho que um jogo com alguns destaques individuais, né? O Alan joga demais, o Rios jogou muita bola e o Abel precisa manter esses caras no time, principalmente o Alan, para o jogo de sexta-feira. Joga muita bola, tem um dilema agora, o que fazer com o Estevão, né? Porque a gente vai se lembrar do Neymar vendido contra o Barcelona, negociado, né? Não vendido. Ele já tinha sido negociado, já era do Barcelona quando foi jogar lá o Mundial. E agora tem essa questão do Estevão, quer dizer, tudo que ele fizer, talvez volte contra ele, né? Se ele perder um gol, porque está vendido para o Chelsea. Se ele acabar com o jogo, aí fala, só jogou porque jogou contra o Chelsea, quis mostrar serviço e tal. Então tem muita coisa para a gente discutir sobre o jogo, cara. É isso, gostei muito da arbitragem, achei que foi pênalti, apesar do Vessa ter me interpelado nos corredores aqui da redação para falar que é o braço de apoio, não sei o quê. É o braço de apoio, mas ele carrega a bola, né, com o braço, ele aproveita o fato de ser o braço de apoio para carregar a bola. Mas eu gostei muito desse juiz, cara. Muito bom o árbitro francês, tá? A interpretação dele do pênalti, ok. E o Palmeiras foi superior durante 3 das 4 partes do jogo. Aí, meu amigo, quando faz 1-0, é suco de Abel Ferreira. Não tem essa de buscar o 2-0, não tem essa de segurar a bola no ataque, não tem essa de buscar um contra-ataque e fazer o gol. Vai todo mundo encostar o cóccix no azulejo e defender. E aí, por um pouco ali, né, 1 ou 2 bolas, o Botafogo poderia ter empatado. Mas Eu tinha uma entrevista do empresário de Brian Rodrigues, você vai lembrar dele, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Ele já foi especulado em alguns clubes brasileiros, o Vasco foi aquele que mais dedicou tempo para tentar a contratação desse atleta. A verdade é que o Brian Rodrigues funciona como uma espécie de 12º jogador no América do México, vai muito bem por lá e é muito querido especialmente pelo técnico brasileiro André Jardine. Pois bem, o empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Confesso que acho pouco provável que esse negócio aconteça. Primeiro porque o Santos hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Em janeiro, por exemplo, o América do México pediu ao Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras até tem essa condição, mas tem conversas mais avançadas com o Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Somente se esse negócio não for fechado é que eu acho que o Brian passa a ser opção. Em relação ao Inter Miami, a verdade é que o time de Lionel Messi, especialmente depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes 4-0 para o PSG, vai pensar numa pequena reformulação para tentar evoluir e melhorar os companheiros do atacante argentino. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, 38 jogos, 13 gols e 9 assistências na atual temporada pelo América, tem mais 1 ano de contrato e eu queria saber a sua opinião sobre esse jogador. Caberia no seu time? Você gostaria? Só para arrematar, se o Fluminense for eliminado pela Inter de Milão, e essa chance é real, o Palmeiras passa a ser o único representante do futebol brasileiro e da América do Sul na Copa do Mundo de Clubes. Existe o risco grande também de ser o único não representante da Europa. A gente pode ter umas quartas de final com 7 times europeus e uma equipe brasileira. E ainda tinha gente afirmando que o futebol brasileiro e da América do Sul está cada vez mais perto da Europa. Se vocês puderem me ajudar indicando como é que essa história é real, eu agradeço. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Deixa o like aí e já deixa aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo sobre o Brian Rodrigues aí, que a gente tá trazendo informação, jogador uruguaio, jogador de seleção uruguaia, um bom tempo lá no time do Jardine, já na América do México. E como disse aí o Nicola, se viesse o Sousa, as chances dele vindo, o Brian Rodrigues diminuiria. E o Sousa já tá fechado com o Verdão,
Agora vamos ver, porque a minha posição é jogador de lado de campo. Mas se você contabilizar que a gente vai perder o Estevão, o Paulinho vai voltar para o Brasil, vai ter que ser operado e a gente vai perder ele por um bom tempo aí. Quem sabe até o ano que vem, só ele voltar 100%, seria uma boa, mais um atacante aí de beirada no Verdão. Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Agora o Verdão enfrenta o Chelsea. Vamos ver as novidades na escalação. Tudo indica que o Mikael vai jogar no lugar do Gustavo Gomes, Wanderlan no lugar do Piquerez e vamos ver como que vai ficar o ataque aí. Com o Estevão já vendido para o Chelsea, será que ele vai dar bom? Vamos torcer para ele jogar bem. E quem que vai fazer companhia de ataque com ele? Vitor Roque, Flávio Lopes ou até o próprio Paulinho começando como titular. Beleza, turma? Deixem no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.